Do Congresso ao Supremo Tribunal Federal, o dress code machista nos poderes de Brasília. Vamos ler aqui a reportagem da Carla. Ministros parlamentares contam como os códigos de vestimenta dificultam o acesso das mulheres aos espaços de poder. Vamos lá para a gente poder seguir. Era início da década de 1970, quando uma jovem advogada saiu do Rio de Janeiro rumo a Brasília para participar de um julgamento no Supremo Tribunal Federal, trajando uma roupa oficial composta por blazer e calça comprida. A mulher vinha desempenhar um papel de destaque na sessão que participaria no plenário da Corte. Tem uma sustentação oral, isto é, quando advogados falam diante de ministros para defender réus naquele processo. Mas o julgamento teve início antes mesmo dela entrar no plenário da Suprema Corte Brasileira. A advogada havia sido barrada pelos seguranças por estar usando calças e não vestidos ou saias, que eram as vestimentas consideradas adequadas para mulheres que frequentavam o Supremo Tribunal Federal naquela época. Alguns funcionários mais antigos dizem que a mulher chegou a tirar as calças e entrar só de blazer e calcinha. Outros dizem que a afronta não atingiu tamanha proporção. A história foi virando uma lenda e mesmo sem comprovações oficiais, do episódio, pôde ser ouvida nos corredores e gabinetes do Supremo. Lenda ou não, nos anos que se seguiram ao suposto episódio até os dias atuais, o Supremo Tribunal Federal acumulou diversas outras situações de mulheres que foram impedidas de entrarem por não estarem vestidas de maneira adequada. Só ajustando aqui uma coisa rapidinho. Pronto. Adequada. A instituição não foi a única, nem o judiciário, o único poder da República que manteve a exigência de vestidos e saias para mulheres e suas dependências, mesmo após décadas de aceitação da sociedade brasileira ao uso de calças compridas femininas. O cenário só começou a mudar em 1997, ao menos no papel. Olha só. Essa situação da mulher lá que ela teve supostamente tirar a calça foi em 1970. 97. Naquele ano, o então presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, o ACM, autorizou que mulheres utilizassem calças compridas no plenário, salas de comissões e outros locais de circulação da casa. Eleita senadora pelo Partido dos Trabalhadores no ano seguinte, em 1998, Heloísa Helena foi uma das primeiras parlamentares a colocar em prática a medida e tornar habitual o uso de calças femininas. Antes tarde do que nunca, respondeu ao ser indagada pela agência pública sobre o assunto. A ex-parlamentar lembra que 20 anos antes, em 1978, quando uma mulher assumiu pela primeira vez a cadeira no Senado, sequer existia banheiro feminino no plenário, construído somente em 2016. Olha que absurdo. Só em 2016. Na esteira do que acontecia no Legislativo, no Supremo, os anseios pela liberação do uso de calças para mulheres já não se ancoravam apenas em longínquas histórias ou lendas sobre as vestimentas femininas do local, mas na realidade das servidoras da corte, que decidiram se unir no início do ano de 2000 para pleitear a autorização da vestimenta. Um ofício assinado por 63 servidoras foi enviado ao gabinete do então presidente do tribunal, o ministro Carlos Veloso. Olha lá, o Supremo quando autorizou, né? Ata de 2000 documenta a solicitação de liberação de uso de calças para mulheres da corte. Olha quem estava na corte: Carlos Veloso, Moreira Alves, Neri Silveira, Sepúlveda Pertence, Otávio Galotti, Sidney Sanches, Maurício Correia, Ilmar Galvão e Nelson Jobim, que virou ministro do Lula. Uma familiar de uma servidora da época, uma advogada que preferiu não se identificar, contou que, curiosamente... Ô, Creuza, Guilherme fez um Pix de 13. Obrigado, Creuza, querida. Ô, que bacana. Então, meus queridos, se o Pix da Creuza estiver certo, Var, confirma para mim se rolou isso mesmo. Faltam 60 pilas, gente. Vamos lá contribuir. Estamos com chuva, estamos com internet oscilando, mas estamos aqui com vocês, acompanhando tudo que está acompanhando por dentro de tudo. Só para a gente seguir aqui.
Peraí. Vamos lá para a gente seguir aqui. Um familiar de uma servidora na época, uma advogada que preferiu não se identificar, contou que, curiosamente, naquele momento foi constatado que não havia, de fato, uma norma que proibisse mulheres de usarem calças. Olha só, era uma regra oculta. Não tava escrito no papel isso aí, né? Uma regra oculta, não sei, ninguém sabia explicar, mas o regramento oficial só previa normas sobre roupas masculinas, disse a advogada. Ela relatou ainda que há poucos anos, quando ainda era estudante de direito, foi barrada em uma visita ao Superior Tribunal de Justiça por estar usando uma calça muito justa, que parecia legging. Segundo ela, a análise da roupa foi feita por um segurança que passava no segundo andar do prédio, onde acontecem julgamentos. A mobilização das servidoras ganhou força, foi endossada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. No processo, as trabalhadoras do tribunal alegaram a limitação do vestuário representava um cerceamento do direito à liberdade das mulheres, garantido pelo ordenamento jurídico e pela Constituição Federal. A OAB falava em postura discriminatória. O Ministério Público Federal, por outro lado, se manifestou contra a liberação do uso de calças para mulheres. Ronaldo Bonfim dos Santos, subprocurador-geral que atuou no caso, defendeu que as roupas distinguiam os personagens e que a saia estava para a mulher, assim como o terno e a gravata estão para o homem, a toga para o juiz, a batina para o padre e o uniforme para o militar. Em sua manifestação, o subprocurador recorreu ainda a dogmas religiosos cristãos para defender a permanência da obrigatoriedade das saias e vestidos. Se o Deus não fez mulher e homem iguais, é porque não quer que eles sejam iguais. Olha que mentalidade da idade da pedra lascada, né, gente? É um negócio muito doido. E vamos lá, gente. Eu agradecer a vocês todos que estão contribuindo aqui com a gente. Lembrando, quem mandar 20 pila, temos 3 livros aqui, ó. Cada 20 pila, vocês ganham um livro em PDF. Tem 3 livros para dar de presente para vocês. E tem mais um de psicologia da nossa querida Neida, que a gente pode dar de presente para todos que estão nos acompanhando, viu, queridos e queridas? Mas o apelo de servidoras foi atendido por maioria de votos. Assim, 10 anos após o Senado, em 2000, o STF autorizou que mulheres usassem calças compridas, além dos vestidos e saias, mas não sem o obrigatório de blazer, compondo o dress code. A decisão foi tomada em uma sessão administrativa ocorrida em 3 de maio de 2000, onde os ministros homens votaram. Isso porque até aquele momento, em mais de um século de existência, nenhuma mulher tinha ocupado uma cadeira no Supremo. O que mudou meses depois, no final mesmo dos anos 2000, quando Ellen Grace foi empossada ministra. No meio jurídico, quando a Suprema Corte do Judiciário toma uma decisão, diz que se abre um precedente para que demais tribunais do país sigam a mesma linha. Nesse caso, porém, isso não ocorreu. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, pioneiro no tema, já não impunha que mulheres usassem só vestidos e saias. No Tribunal Superior do Trabalho, TST, e no STJ, a autorização ocorreu depois, mas o assunto ainda rende discussões e, tempos em tempos, as mudanças nas normas sobre as vestimentas. A STJ, a mudança mais recente do Código das Vestimentas, foi aprovada em fevereiro deste ano e gerou muita polêmica. Entre as peças proibidas estavam calças justas tipos legging, blusa sem mangue e cropped, peça que deixa a barriga à mostra. A nova regra não mudou muito. 2 meses depois, em abril, foi suspensa pelo Regedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, que também é ministro do STJ. Salomão alegou que as exigências poderiam constranger o poder feminino. Direito adquirido não foi direito adquirido. 6 anos após o Supremo Tribunal Federal permitir que mulheres usassem calças compridas, além de vestidos e saias, trabalhadoras, jornalistas e até visitantes que chegavam ao local continuavam sendo barradas. Olha aí, olha o problema de uma lei que não vale, né, gente? O Supremo decide e mesmo assim corre isso. Ex-assessores e jornalistas que estavam frequentemente na corte contaram à pública que regras, por vezes, eram subjetivas e determinadas pela segurança ou cerimonial. Em 2006, já senadora pelo PSOL, Partido do Socialismo e Liberdade, a mesma Heloísa Helena, citada no início da reportagem, causou desconforto no Supremo. Conhecida por usar calças jeans
e camiseta no plenário do Senado, ela foi ao Supremo acompanhar o julgamento de uma ação proposta pelo seu partido. Vestindo seu look trivial de sempre, a parlamentar não só foi bloqueada, foi barrada por recomendação da ministra Ellen Grace, ao ser questionada por jornalistas. A senadora disse aos jornalistas que não sabia da regra sobre as roupas. O caso foi noticiado na imprensa. Vamos ver qual que foi a notícia. Olha só. Da Andresa Matar, da Folha, em 2006. Heloísa Helena quebra a regra e usa calça jeans e camiseta em sessão do Supremo. Vamos voltar aqui para a leitura da agência pública, gente. Trouxe a notícia para vocês. E enfervescia outra vez a discussão sobre a patrulha das vestimentas de mulheres que começaram a levar reclamações para os ministros em conversas informais. Meses após o episódio do jeans, a tradição foi quebrada. Menos de um ano após a sua posse como ministra do Supremo Tribunal Federal, ocorreu em 21 de junho de 2006, ela foi indicada pelo Lula, tá, gente? Isso é muito importante para todo mundo acompanhar. Gente, Pix, faltam 60 pilas. Se 6 pessoas mandarem 10 pilas, nós fechamos essa meta. Vamos lá. Carmen Lúcia, a segunda mulher a ocupar uma cadeira no tribunal, decidiu colocar em prática a regra deliberada 7 anos antes. A ministra tinha ouvido queixas de mulheres que davam expediente na corte e as reclamações iam desde o tamanho do vestido ou saia até a cor da roupa. Segundo contou a agência pública, em 14 de março de 2007, ela estava determinada a quebrar o protocolo arcaico e obsoleto. Carmen avisou aos pares que no dia seguinte ia para o trabalho de calças compridas. Gente, que batalha louca, né? É muito doido isso. De calças compridas. E assim o fez. O anúncio atraiu olhares e deixou a imprensa preparada para os registros. A ministra chegou ao plenário usando um terno preto, que foi a primeira vez que uma mulher ministra participou de uma sessão e votou usando calças compridas. Olha aí a Carmen. 2007. Uma jovem advogada, nos seus 30 e poucos anos, assistiu à sessão e testemunhou tudo. E descreveu o momento como um dia de muita emoção. E disse que algumas mulheres que lá estavam tiveram vontade de aplaudir Carmen Lúcia. Com muita alegria, eu estava lá quando a primeira mulher entrou vestindo uma calça comprida. Ela não foi a primeira ministra do Supremo, da Suprema Corte, mas foi a que fez diferença. É sempre importante a gente tentar fazer a diferença nos espaços que atua. Naquele dia, a ministra Carmen Lúcia liberou mulheres do Brasil todo de vestir de forma digna, mas de calça. Uma coisa que chegou com 100 anos de atraso. O gesto da... Fala, pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.